noite. A gente está agora na terceira edição do nosso curso online sobre amplificador valvulado, tá? E eu resolvi fazer o seguinte, abordar na aula de hoje um tema que é o seguinte: como comprar um amplificador valvulado. Eu estou dando uma atropelada nesse negócio, devia vir mais para o final do curso, mas eu vou dar uma resumida aqui. E durante o curso você vai entender um monte de razões que eu vou explicar aqui, que é o seguinte: eu fiz uma pesquisa no YouTube sobre o amplificador valvulado e é impressionante a quantidade de bobagens que as pessoas falam, né? Então eu falei, eu vou atropelar um pouco para informar rapidamente as pessoas algumas coisas e evitar que a pessoa faça besteira, né? Então vamos lá. A gente vai partir de três situações diferentes. Você está em uma loja comprar um amplificador, tá? Então você está em uma loja conhecida, renome, uma loja grande, bem estruturada, e você vai comprar um amplificador novo, zerado, tá? Primeira situação, o que você deve ver? Segunda situação é o seguinte: você vai comprar um amplificador de uma pessoa que você conhece, é um amplificador usado, você já conhece mais ou menos esse amplificador, ok? E quais as preocupações, quais as precauções que você tem que ter. E a terceira situação é o seguinte: você vai comprar um amplificador antigo ou um amplificador que você nunca viu na vida e você não sabe qual é o estado dele. Então, quais são as precauções que você vai ter que ter, ok? Então, como é que se compra um amplificador? O que eu tenho que fazer? Não importa se você tem muito conhecimento ou não nesse momento, faça o melhor possível com aquilo que você tem na mão, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que você deve fazer é o seguinte: suponhamos que você tenha acesso a esse amplificador. Você vai numa loja, você não está comprando no Mercado Livre, no OLX, nenhuma dessas desgraças aí. Você vai numa loja e você vai comprar numa loja, tá ok? Então você deve fazer um kit para você comprar seu amplificador, tá ok? O que eu levaria para comprar um amplificador hoje? Talvez isso não seja necessário, mas assim, um adaptador de tomada. Por quê? Porque a gente vive num mundo que vem equipamento tudo controlado no mundo e o cara tem que adaptar o equipamento dele para esse padrão maluco de tomada brasileira, né? Então você tem um adaptador universal, qualquer coisa entra aqui e sai em 2 pinos aqui, né? E tem diversos tipos de adaptadores, então leva alguns adaptadores caso você necessite, tá? Se você vai na casa de alguém também que você não conhece, a pessoa não liga o amplificador há muito tempo, você deve levar um teste, porque você não sabe se aquela tomada do cara é 220 ou 110. Então testa a tomada para ver se ela está em 120, 110 ou 220 ou 127 volts, tá? Com esse teste, e aí você regula o amplificador para aquela voltagem correta e liga se você achar correto, tá ok? Outra coisa que eu acho importante você levar seu e não confiar no vendedor, tá? Cabo, um cabo que você conheça, que já seja seu, tá? Cabo faz diferença em timbragem, tá? Então, se você vai numa loja bacana, o cara vai te dar um cabo espetacular e você vai ver uma clareza sensacional, maravilhosa, e você vai chegar na sua casa e você não vai ter isso, tá? Então, leva um cabo que você conheça, mesmo que você, logicamente, seja uma cabeça aberta e queira ver também, junto com o seu amplificador, alguns acessórios, corda, cabo, etc. Pode ser uma boa ideia fazer um pacote e conseguir um desconto para o cara. Mas, na dúvida, leva um cabo que você já conheça, que vai ser seu, tá? Palheta, leva lá o seu kit de palheta. Então leva suas palhetas, o jeito que você toca, leva seus slides, se você tem slides, assim por diante. Então leva o seu kit de palheta, né? Leva também o seu afinador, tá? Ou coloca algum aplicativo de celular que afine guitarra, tá? Para você poder afinar a guitarra corretamente, para poder testar, tá? Correia. Você não quer só tocar sentado, você tem que tocar em pé, ouvir o seu amplificador com uma certa distância, ouvir ele próximo, ouvir ele no chão, ouvir ele com o ouvido mais ou menos na altura do alto-falante. Então você quer ouvir de vários ângulos. Para você ter essa liberdade, você precisa do quê? Levar a correia da sua guitarra para você plugar ela, tá? Eu acho que você deve testar o seu amplificador sem nenhum pedal. Repito, sem nenhum pedal. Você deve plugar guitarra, cabo e amplificador, e você deve usar esse amplificador sem nenhum pedal inicialmente, e você deve explorar esse amplificador, caso você ache que tem que ligar ele, tá?
alguns casos você não vai ter que ligar, você vai ter que explorar todos os sons que ele tiver. Tá? E depois nós vamos fazer isso. Eu vou fazer uma aula prática sobre isso depois. Agora são 11 horas da noite, eu não vou poder ligar o amplificador aqui do jeito que eu gosto para testar, para te mostrar. Mas amanhã de manhã eu faço esse teste. Tá? Eu acho que você não deve usar pedal. Tá? Inicialmente. Depois que você se acostumou com o amplificador, que você já tocou uns 10, 15 minutos, você viu como é que ele satura, como é que ele não satura, a clareza, você vai ver se os acordes que você está fazendo, acordes complexos, com sétimas, nonas, quartas, você vai ver se essas notas saem realmente no amplificador ou se ele embola, você vai analisar, usar o teu ouvido muito bem, de uma forma muito fina para ver como é que ele está soando, tá? E vai testar essa gama. Depois que você se acostumar com ele, aí você pode usar seus pedais. Você escolhe lá os seus pedais que você gosta. Eu estou usando o Wah-Wah Vox só para ilustrar isso aqui, tá? E aí você usa ele com pedal, com a tua pedaleira. Lembrando que talvez ele não soe muito bem com a sua pedaleira. Talvez você tenha que mudar algumas coisas nos seus pedais. Logicamente a cadeia de som é uma coisa um pouco mais complexa do que simplesmente botar o pedal para funcionar. Talvez você tenha algum outro pedal que não combine com esse amplificador, porque tenha muito ganho ou pouco ganho, ou o cara abafe, não sei, tá? Então assim, testa com tudo, tá? Agora vamos às situações diversas. Na loja você deve levar sua guitarra, tá? Leva uma guitarra que você conhece, não toque em guitarra de loja, ponto, não faça isso. Se o vendedor não deixar você tocar um amplificador com a tua guitarra, compre em outra loja. Simples desse jeito, tá? Leve a sua guitarra, uma guitarra que você conheça. Então, se eu for testar um amplificador, eu vou levar talvez uma ou duas guitarras, mas eu vou levar a minha velha SG, que é minha há mais de 30 anos, é uma Giannini, tá ok? Foi comprada em 83, né? E me acompanha, eu conheço bem essa guitarra, eu sei qual que é o tipo de som que eu consigo com ela. Eu consigo fechar os humbuckers aqui no tom e fazer aquele Woman Tone do Eric Clapton, né? Então essa guitarra, meu ouvido está acostumado com ela. Então para mim é fácil ver como é que esse amplificador vai timbrar com essa bichinha aqui e talvez eu leve mais uma ou outra também. Talvez eu leve uma single coil. Então se você é um cara que toca Telecaster, leva Telecaster. Se você assim tem uma paixão muito grande por uma guitarra, sei lá, você sonha em ter uma Gibson Les Paul, você não tem, pede emprestado de algum amigo, nesse caso, leva junto para você dar uma olhada, tá? Porque você está comprando um amplificador não para hoje, talvez esse amplificador fique 10, 20, 30 anos com ele, tá? Então talvez você deixe de herança para filho, então pensa um pouco no futuro, tá? Então vamos lá, você foi na loja, levou sua guitarra, levou seu cabo, suas palhetas, disse muito obrigado pro vendedor e aí pega seus pedais, deixar lá quietinho, pluga, você tem que ter uns 10, 15 minutos no mínimo para se acostumar com o cara. Você vai tocar clean, com ele limpo, abre todos os controles de graves, agudos e médios no máximo e vai do zero do volume e você vai aumentando esse volume aos poucos até você sentir como é que ele se comporta em diversos volumes. Ele vai responder em termos de frequência diferente em cada volume. E aí, não sei se você vai conseguir fazer isso na loja, mas eu acho que é bom colocar o amplificador cada vez mais forte, tá, okay? E chegar no 10. Você vai tocar no 10 algum dia? Talvez você não toque, mas é bom você saber que ele suporta aquilo e você tem que ter uma noção de qual que é o punch que ele tem, né, no teu peito, no jeito de você tocar, no feedback que ele traz para a tua guitarra. Tá? Eu uso extensivamente feedback do alto-falante no pick-up da guitarra. Tá? Muda canal, se ele tiver canal, e vai testando, e vai timbrando, e faça aqueles acordes que você conhece, que você está acostumado com ele, tá? Depois que você testou ele puro, aí você coloca alguns pedais lá e dá uma olhada e vê como é que ele funciona, tá? Então, em loja, se você for um cara sortudo e conseguir fazer isso tudo, ótimo, tá? Na casa do cara que está vendendo um amplificador, então tudo bem, o cara tem um amplificador que ele está vendendo, você vai comprar um amplificador usado, você conhece mais ou menos esse cara, você conhece mais ou menos esse amplificador, você ouviu falar desse cara, que esse cara tocou válvula, revisou. Sim, esse negócio de que assim, o amplificador está revisado é toda bobagem, esquece. Esse negócio assim,
Revisar é uma palavra muito genérica, pode ser uma revisão completa, realmente o cara testa todos os componentes, ou o cara vai lá, troca uma válvula e pronto. Então, é negócio de dizer que o produto estava revisado, só se ele for de um engenheiro, de um técnico, um cara que realmente conhece a história, tá? Você vai fazer o mesmo circuito na casa desse cara que você está comprando o amplificador, tá? A mesma coisa. Então você vai lá, pluga, toca forte, toca com o teu equipamento, faz o mesmo teste, tá? Então a segunda opção é mais ou menos parecida com a primeira, sendo que você deve reservar alguma grana para fazer a revisão de verdade nele, tá? É a mesma coisa que eu sempre faço uma analogia com um carro. Você vai comprar um carro, você vai ser concessionária, perfeito, ele vai ter 3 anos de garantia e tal. Você vai comprar um amplificador usado, talvez ele já tenha vencido o período de garantia. Então você vai fazer o quê? Se fosse um carro, você ia ter que trocar embreagem, você ia ter que trocar pastilha de freio, você ia ter que trocar amortecedor, você vai ter que olhar óleo e toda a água e todas essas coisas do carro, tá? Você vai ter que colocar lá o testador no carro, ver se tem erro na injeção eletrônica. Isso tudo que você tem que fazer para comprar um amplificador igual. Então você vai ter que trocar algumas peças, talvez você tem que trocar válvula. A válvula é a coisa mais comum, ela dura 2, 3 anos. As válvulas novas, então, são terríveis, elas duram pouquíssimo. Tem cara que arrebenta a válvula em 6 meses. Então, cuidado com isso, tá? Então, reserve, se você vai ter um orçamento aí de X, reserva uns 20% a mais para poder fazer a revisão de verdade nele, que é desoxidar, olhar os componentes, ver se os alto-falantes não estão rachando, se eles não estão raspando, né? Às vezes esquentam demais a bobina, ele raspa. Então faça o teu teste, use o teu bom senso, né? E ouça ele. E faça um bom negócio. Parabéns. Terceira opção, você vai comprar um amplificador antigo, de alta potência, geralmente aqueles, um Fender, um Marshall, um Giannini, um Palmer, um Snake, um Sound, um Felpa, um Ampeg, alguma coisa. Esse amplificador é antigão, esse amplificador tem 15, 20 anos. Então o caso é o seguinte, aí é o caso de você fazer um teste bastante exaustivo e ver se você realmente conhece o histórico desse amplificador. Esse amplificador você só deve comprar se você conhece o dono e se você está disposto, você está entendendo que aquilo lá é igual a um carro antigo. Você vai comprar, você vai ter que reformar inteiro, provavelmente, tá? Se fosse maravilhoso, o cara não ia estar vendendo. Só se ele estiver mudando de país, indo para Nova Zelândia, aí pode ser que se justifique, né? Então, no caso desses amplificadores muito antigos, eles têm muita potência, eles absolutamente destroem válvula em alguns casos. Não é culpa deles, a culpa é dos fabricantes de válvula atuais, que são um verdadeiro lixo, tá? E da rede elétrica brasileira, que toca 127 volts, às vezes até 130, no equipamento que devia receber 110. Então, é complicado, esse tipo de equipamento é complicado. Pague um preço que você vai entender, você tem que entender que você vai gastar uma grana para reformar ele, para restaurar. Para você colocar ele no mesmo nível de cristalização de fábrica, você vai gastar muitas vezes R$1.000, R$1.500, tá? Para um amplo de boa qualidade, vale a pena, tá? Alguns amplificadores nacionais são relativamente fáceis de se restaurar. Por exemplo, os Palmer de forma geral, o Sound de forma geral, a linha do Ovox da Giannini é relativamente fácil de se restaurar, tá? Não estou falando estética, estou falando estética e circuito. A linha de tremendão é complicada, porque é um amplificador que usa muita válvula, ele tem trêmulo, ele tem reverb, então ele é um amplificador que só de válvula você vai gastar quase R$1.000. Então, think about it, pensa a respeito desse negócio, tá ok? Então, antes de você se engravidar com o amplificador e comprar ele, sabe que você vai gastar uma grana. E não tem meio termo nesse negócio, não adianta. Se você não fizer um trabalho decente de arrancar tudo lá dentro, revisar todas as soldas, limpar todos os soquetes, o soquete vira lixo, ele oxida inteiro, você não vai ter uma coisa confiável. Ele aguenta um tranco bom. Esses amplificadores antigos estão aí há 40 anos, 50, eu tenho um aqui em casa que é mais velho que eu. Mas assim, em algum momento você tem que fazer uma reconstrução dele, tá ok? Muda o som um pouco, tá? Mas enfim, vale a pena cada centavo. Você tocar num Duovox 120, você tocar num Palmer 3000, num amplificador clássico da Felpa,
num Fender Dual Showman é uma coisa que é rapsódica, tá? O pelo arrepia de tanto som que sai das caixas, tá? Então realmente é uma coisa que vale a pena, tá? Então espero que você siga a minha dica, tá? Então vai comprar um amplificador, faz um kit, leva com você e use seu bom senso, okay? E continue vendo nosso canal, que nas próximas aulas eu vou falar sobre construção interna do amplificador. E aí você vai além do só o som, tá? Que você não deve também comprar um amplificador somente por causa do som que ele tem. Isso te engana. O som dura 2, 3 anos. Depois a construção, a robustez da construção das peças dele internas, o jeito que é feita a arquitetura de chassi, placas, etc., vão determinar a longevidade desse equipamento. Se esse cara vai durar 4, 5 anos, vai se autodestruir, ou se ele vai durar 40, 50 anos, que nem os antigos faziam, que estão funcionando até hoje, tá ok? Muito bem, prazer em falar com você novamente e continue vendo que a gente vai atualizando o canal, tá? Próximas aulas, a gente vai falar sobre válvulas e eu tenho alguns slides que eu produzi sobre isso, tá? Eu tenho que integrar no vídeo. Eu vou mostrar algumas válvulas, alguns tipos de válvulas também, dizer para que serve cada tipo delas, vou colocar aqui para vocês verem. Nós vamos falar sobre arquitetura de chassi, como é que é esse negócio todo. Nós vamos falar sobre pré-amplificadores, vai ter uma aula completa sobre isso. E vamos falar sobre a etapa de potência dos amplificadores, ok? Boa noite, ou bom dia, sei lá. Tchau, tchau, até mais.